Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. À frente da morte. Não ouvires que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança como a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem, como o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes da terra, amealhando conhecimento e virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-lo às trevas. Repare em torno dos seus próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com as suas asas multicolores de borboleta. Nada perece. Tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Olá para todos que nos assistem aqui pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Que a paz do Cristo envolva os nossos corações em ternura e em entendimento. O tema do Evangelho, segundo o Espiritismo, que iremos refletir neste momento, será o capítulo 4, que tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Especificamente, vamos falar agora dos itens 18 a 23. O convite deste momento é para uma meditação profunda, transformadora e libertadora sobre os laços que nos unem, pelas famílias que formamos, pelas dores
e alegrias que compartilhamos. Kardec, neste texto, nos convida a uma reflexão sobre a lei divina, que irá nos ajudar a meditar sobre as relações familiares. Esses laços que são, por vezes, em algumas famílias, harmônicos, suaves, e em outras, sofridos, dolorosos. Quantos de nós que estão nos assistindo neste momento, ou irão nos assistir por outra hora, já alguma vez pensou ou se perguntou: por que eu nasci nesta família? Por que certas relações são tão difíceis e outras não? Especificamente para essas pessoas. Não, peraí. Melhor, né? O melhor, direi que é para todos nós essas reflexões, pois fazem parte do plano divino de educação da alma. Sim, nós somos todos espíritos imortais, com múltiplas existências vividas e outras ainda que virão. Se eu me perguntar e pedir também, né, para que cada um de vocês escrevam agora pelo chat ou nos comentários desse vídeo, qual é o meu propósito nessa vida? Qual é o tema central dos meus desejos? E aí veremos, né? Podemos ter as mais variadas respostas, o que é bastante normal e compreensível também. Estas respostas, elas podem, inclusive, ser influenciadas pelo atual momento em que estamos vivendo em nossa vida, na família, na comunidade e até no planeta. Mas se eu disser que o plano de Deus para cada um de nós é invariável sobre o aspecto de que, em um ponto de partida, somos criados simples e ignorantes, e iremos atingir, de fato, a perfeição relativa. Podemos dizer que aí existe um determinismo divino, porque a lei divina, ela é imutável. O nosso crescimento, o nosso aprendizado é individual, mas por vivermos numa sociedade, ele é compartilhado também. Porque quando eu cresço, quando eu evoluo, quando eu progrido moralmente, aqueles que estão ao meu redor também têm a opção de crescer moralmente, de evoluir, de progredir, né? Somos solidários nessa situação. A reencarnação é o grande mecanismo do amor de Deus, que nos oferece novas oportunidades de aprendizado, de reencontros e também de recomeços. Em verdade, te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Essa passagem encontra-se em João, registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 3.
É uma passagem, é uma narrativa que traz o encontro de Jesus com Nicodemos. Muitos de vocês devem conhecer essa passagem, né? Nessa frase está contida toda a pedagogia de Deus para a humanidade. Renascer é o verbo do amor divino. É a misericórdia que nos permite começar uma nova oportunidade. E aí, no título que vai encabeçar os itens de 18 a 23, Kardec ele é muito feliz no título que ele escolhe. A reencarnação, ela fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Esse título, ele nos traz 2 pontos. Um é a reencarnação, o outro é a unicidade da existência. E sobre esses 2 pontos, Kardec, em resumo, estabelece 4 alternativas para o futuro do homem além-túmulo. A primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. A segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Isso é, eu faço parte de um todo, né? Eu faço parte do mar da vida, eu sou uma gota nesse mar. Então, ao desencarnar, eu voltarei a esta gota no oceano. Quer dizer, eu não tenho uma individualidade. Então, o bem que eu faço e o mal que eu poderei fazer, isso tudo é aniquilado, porque eu vou ser absorvida por um todo universal. Isso desfaz as nossas responsabilidades, né? A terceira, a individualidade como fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja ou algumas outras religiões mais tradicionais. Quer dizer, aí ela já não fala do nada, ela não fala já da absorção do todo universal, ela já prega a individualidade do ser, mas ela se fixa na definição da sorte. Quer dizer, se eu sou boa, eu vou para o céu, eu vou para os campos elíseos, mas se eu pratico o mal, eu vou para o inferno. E lá estabelecerei morada. Também não é muito consoladora essa doutrina, há de convir, né? Porque qual mãe que tenha sido um anjo de candura, uma boa mãe, uma boa pessoa, praticado o bem, sendo o exemplo familiar, e o seu filho que cometeu equívocos, praticou o mal, vá para o inferno e a mãe vá para o céu. Que descanso e que felicidade esse coração materno poderia ter, sabendo que o seu filho sofre definitivamente. Bem, não me parece também muito consolador, apesar de dizer da individualidade, né? E a quarta, a individualidade em progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Somos seres individuais, criados por Deus, que nos ama profundamente. E cada um de nós possui o seu livre-arbítrio, a sua possibilidade de crescimento, de progresso, indefinido, indefinidamente, né? Infinitamente, aliás, é a palavra. Então, segundo as 2 primeiras, os laços de família se desfazem,
por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança de as almas se encontrarem futuramente. Na terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Quer dizer, para a mãe rever seu filho rever sua mãe, a esposa rever seu marido, o marido rever seu filho ou a esposa, eles precisam ir para uma mesma região, ou o céu ou o inferno. Senão, os laços se rompem. E a quarta, que é conforme a doutrina espírita, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso que constitui a verdadeira família. A família corporal e a família espiritual. A família corporal é formada pela necessidade da encarnação e da vida material, e ela é temporária. A família espiritual é a reunião dos espíritos afins, unidos por laços de amor verdadeiro e afinidade moral. A família espiritual é eterna, é formada por espíritos que se amam, que se compreendem, que vibram na mesma sintonia. Esses laços resistem à morte do corpo físico, sobrevivem à distância e se fortalecem nas múltiplas existências. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. Quando Jesus fala para Nicodemos nascer de novo, ele também nos fala de renascer em família para reparar, para aprender, para servir e para libertar. Nem sempre voltamos no mesmo grupo familiar por afinidade. Às vezes voltamos por necessidade, para transformar a antipatia em respeito, o ressentimento em compreensão. E assim, o lar se torna um laboratório de Deus, onde cada relação é uma experiência de cura. O lar como oficina de amor. A família é instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável, gente. É inevitável. Nos reaproximamos daqueles que amamos para fortalecer os vínculos. Nos reencontramos com aqueles que nos magoam ou que nós magoamos também para reparar os danos. É inevitável. Essa dinâmica é o que nós chamamos de justiça divina em ação. Não há castigo, há lição, não há punição, há amor educativo. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Nem sempre os que convivem no mesmo lar permanecem ou pertencem à mesma família espiritual.
Às vezes, o lar é um laboratório de reajuste, onde antigos desafetos se reencontram para aprender a se respeitar, a se amar, a se perdoar. Assim, os maus se melhoram, pouco a pouco, ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que estes recebem. Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade e no amparo do Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Gente, o nosso planejamento reencarnatório, ele é feito com um cuidado minucioso, nos possibilitando várias oportunidades de reajustarmos, de aprendermos, de nos libertarmos através do perdão. No livro Jesus no Lar, no primeiro capítulo, Neio Lúcio, o espírito Neio Lúcio, ele relembra: o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. E como toda escola exige esforço, disciplina, paciência com aqueles que ainda não aprenderam, e que muitas vezes somos nós mesmos os que ainda precisam aprender. E quanto mais evoluímos, mais nossa noção de família se expande. Primeiro, a família consanguínea, depois, a família espiritual e, por fim, a família universal, como Jesus nos ensina quando diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não desfez os laços de família, muito pelo contrário, ele ampliou a sua compreensão, para que entendêssemos que o amor é o verdadeiro parentesco da alma. O filho desafiador, o pai severo, a mãe ansiosa, são instrumentos divinos para que cada um de nós possa desenvolver e fortalecer a compreensão e o perdão. Quando olhamos para a nossa família, pensamos assim: é fácil, é muito fácil amar aquele que pensa como nós. O desafio está em amar o que é diferente. Não é? Uma família, digamos assim, que tenha 5 filhos, 2 têm afinidades conosco, e aí a gente pensa: nossa, que filho maravilhoso, não me dá trabalho. Mas aqueles outros, olha, que trabalho, viu? Que trabalho. É desafiador, gente. Eu vou deixar de amá-lo? De forma alguma. Mas é desafiador a nossa relação. Deus nos coloca aí lado a lado, para que a gente possa aprender juntos a amar, a respeitar, né? E quando isso acontece, algo extraordinário se dá, viu? Quando a gente aprende a amar, quando a gente aprende a respeitar, quando a gente aprende a perdoar, a casa, ela vai se tornar um templo divino de amor. A convivência se torna uma prece e o perdão se torna
libertação. É libertador, é libertador. Dessa forma, eu queria convidá-los a uma reflexão, tá? Uma reflexão. Como temos agido no seio da família? Temos buscado compreender ou exigir? Temos perdoado ou guardado ressentimentos? O progresso espiritual. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amam tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se fraquejam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre encarnados e os desencarnados, e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. A dor também educa. Não é o principal caminho. O principal caminho é o amor, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, a benevolência. Mas a dor, ela também é utilizada como instrumento de educação. Se hoje temos desafios em casa, é porque a providência nos reuniu exatamente onde o aprendizado é mais necessário. E quando aceitamos o desafio, a dor se transforma em luz. A dor se transforma em luz. À medida que evoluímos, as famílias espirituais se ampliam. O amor deixa de ser posse e passa a ser presença e liberdade. Amar, então, é desejar o bem do outro, mesmo que ele siga por caminhos diferentes dos nossos. Nascer de novo, meus amigos, é muito mais do que trocar de corpo físico. Muito mais do que isso. É renovar o coração diante das mesmas criaturas. Sim. Agora com mais amor, mais humildade e mais fé. O lar, muitas vezes, é cenário onde o Cristo nos convida a viver o Evangelho, não em palavras, mas em gestos. É ali que o orgulho se dissolve, que o perdão se torna oração silenciosa e que a paciência se transforma em luz. Que possamos olhar para os nossos familiares, o que estão próximos e pensar também nos que já partiram e dizer do fundo do nosso coração, com um pensamento liberto dos agrilhões que nos algemam ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, ao ressentimento, ao melindre. Vamos libertar o nosso coração e dizer: Senhor, obrigada por cada um deles. Em cada coração, um reflexo do teu amor. Em cada desafio,
um degrau para aprendizado e construção do reino de Deus em nossos corações. E para encerrar o estudo, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que está contida no livro Recados do Além, também psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelas mãos missionárias de Chico. Emmanuel nos traz um pequeno texto que tem como título Em Qualquer Circunstância. Vamos então à leitura. Nem sempre conseguirás o brilho pessoal a que aspiras. Raramente chegarás a realizar todos os ideais superiores que te animam. Muitas vezes a harmonia em família parecer-te-á muito longe. Não te sustentará sem problemas. Quase impraticável andar na terra sem que esse ou aquele companheiro se nos erija em teste de paciência e humildade. Mas em qualquer circunstância podes esquecer o mal e fazer o bem. Amigos que nos assistem agora ou irão nos assistir posteriormente, desejo do fundo do meu coração que Deus ilumine o lar de cada um de vocês. Lembre-se que cada um de nós tem o nosso papel, a nossa responsabilidade diante da família que escolhemos. Que possamos caminhar juntos, fortalecendo os laços de harmonia, perseverança, fraternidade. Fiquem com Deus, um abraço, muito obrigada por estes momentos de aprendizado e de reflexão que esse texto nos trouxe. Tchau, tchau. Neste momento em que todos estamos juntos, unidos em um pensamento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo misericórdia. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, progredir sem perder a simplicidade, semeando o bem sem pensar nos resultados, desculpar sem condições, estabelecendo ao outro o perdão conforme desejamos ser perdoados. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, Pai, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e com queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus.